Vamos falar de quê? Grande Ademaldo. Sabedoria. Essa pergunta é 1 Coríntios bacana. 12, a Ó, 7 a 8. Salomão, eu tenho Uau, pedido muito a sabedoria dele. uau. Então Acho que acho que eu é o que a vou. gente mais Acho não, pede, né? A eu vou ler essa sabedoria. palavra, que essa palavra ela é muito especial. Essa questão de ler essa palavra, porque eu acho que tem algo muito poderoso aqui. Quer ver? Não tem jeito de fazer mais sem óculos, meu irmão. A idade chegou. Aqui fala da excelência da caridade. Diz que o amor é paciente. O amor é bondoso. Sabedoria, né? É. 12. Não, peraí que eu tô pegando errado aqui. Coríntios 12, 12, 7 a peraí. 8. 12, tô lendo 1 13. Então, vamos lá, são 12 e 12, 7. Olha 7 e só. 8. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito. A outro a fé e pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças e pelo mesmo Espírito. E a pergunta é assim, ó. Como ter sabedoria para lidar com a fé e com a razão Na relação. na relação? Como ter essa habilidade, como ter sabedoria para lidar com a fé e a razão dentro da relação? Olha, então, a todo momento a gente está, vamos dizer, meio que passando por situações que aí você tem que, né, principalmente pedir a Deus para que dê muita sabedoria, porque num relacionamento, né, tem dias que a gente sente, está bem melhor, todos os dois, assim, estão se entregando, né? Mas em alguns momentos alguém passa por alguma dificuldade, ou né, eu tenho a empresa, a gente passa por momentos difíceis, ela também tem a empresa dela, passa por momentos também difíceis, e aí nesse momento é pedir a Deus mesmo para que dê muita sabedoria, porque não é fácil, por qualquer motivo, pode ser que a gente, né, começa a ferir o outro, e se isso continuar, e se isso acontecer de maneira mais constante, aí realmente o relacionamento vai desgastando. Então, eu sinto assim, a gente, cada um fazendo a parte, tentando passar o melhor de nós para o outro, tentando compreender, tentando entender naquele momento que está passando. Hoje mesmo, eu estava numa situação muito, nas orações eu fiz aqui para a nossa diretora, que a Luz, ela passou muito mal, aí ela foi para o hospital, agora no finalzinho da noite eu ia passar lá, mas não daria, então eu fiquei em oração. Então, nesse momento, ela começou a não compreender que eu estava querendo ir lá ainda no hospital, e ela estava indo para casa, e naquele momento eu pedi a Deus, como que eu faço? Eu acabei, por causa do trânsito, eu achei que era rápido, voltei. E aí a gente entendeu, e graças a Deus, né, deu tudo certo, nenhum ficou sentido com o outro, mas não é fácil você, né, nos momentos difíceis, aí é que testa A fé. essa fé, né, que é naquele momento que, vamos para a mão de Deus age e a gente encaixa. E a sabedoria, assim, Raquel, a gente entende que tem coisas que a maioria das coisas, com toda certeza, a fé vai resolver. Porque a gente sem fé é sem esperança nenhuma, né? Nós ficamos totalmente sem esperança. Quem não tem fé não tem esperança, porque a gente sabe que esse é o fundamento da fé, né? A esperança. Mas tem coisas que a gente tem que agir pela razão, né? Ou você acha que não? Tem coisas que você realmente não tem como esperar a fé. Depende de você. Então você tem que ter sabedoria para uma tomada de decisão importante, né? Tomar uma decisão empoderada mesmo para aquilo ali. É um ato também de praticar algo que, peraí, se eu for esperar pela fé aqui, não é só a fé. Você concorda com isso ou acha que não? O importante é você esperar pela fé, mas eu creio que essa questão que você pontuou, tem vez, dependendo da situação, às vezes você tem sim que agir, né? E a questão da sabedoria é algo que é uma coisa que eu labuto muito com a minha vida e é algo que eu peço muito para Deus, porque e eu tenho entendido que mesmo você sendo gerado de uma forma, ter as características fortes, sabe? Uhum. Porque a sabedoria, você tem a questão do, como é que é? Gênio?
Isso. Gênio. Gênio forte, gênio de fazer de pessoas que não se planejam. Então, assim, isso é algo que eu já detectei e é algo que eu tenho trabalhado em mim, né? Então, assim, isso tem em mim gerado uma alegria muito grande quando você descobre realmente como você é e como você tem que lidar com aquilo. Então, isso tem me ajudado. Mas, e é isso, é a busca constante pela sabedoria, gente, porque o casamento não é fácil, relacionamento não é fácil, não só no casamento, né, no dia a dia, com funcionário, com questões, tantas questões, né, em casa, com filhos, então, assim, pode acontecer de você, às vezes, ter que agir, mas eu creio que a gente tem que viver pela fé. E aí tem situações interessantes assim, Raquel, por exemplo, a gente, dentro do meio, a gente percebe que tem pessoas, por exemplo, que não faz aquilo que é básico, que o esposo tem razão dentro da casa dele, mas, no entanto, a mulher ou o esposo está na igreja, está praticando a fé, está dizendo que tudo pela fé, mas tem coisas básicas, objetivas, que o esposo tem razão. Fala assim, olha, coisas simples você não está resolvendo. Então, assim, não dá para poder deixar de dar razão também para o esposo. Porque às vezes a gente está alimentando toda a nossa fé e aí a gente não dá razão para o companheiro que tem razão naquele momento, apesar de parecer que ele está sem fé. Porque uma das coisas que a gente muito vê nos relacionamentos é uma pessoa que tem muita fé e outra que está precisando de fé, mas tem razão. Porque a pessoa entra num determinado, uma condição de um pensamento que fala assim, não, a fé vai resolver, eu estou agindo pela fé, mas coisas práticas não conseguem resolver. Você pega, por exemplo, um relacionamento onde a esposa não quer fazer uma comida para o esposo, não faz a comida. E, no entanto, ela todo dia ela consegue arrumar tempo suficiente para ir para a igreja, para o culto, para o grupo de oração. E, no entanto, dentro de casa, ela não agrada o esposo com um jantar, com algo básico, um café da manhã. E a pessoa está reclamando com razão. Então tem que ter muita sabedoria, né? Realmente para lidar com a fé e a O razão. primeiro ministério é a sua casa. Se você não cuidar dela, como que você vai cuidar lá fora? Exato. Então, dentro desse contexto, fica aqui a dica para você ficar de olho, porque quem está com a razão pode estar com a fé muito mais elevada do que, teoricamente, a gente que supostamente está buscando. Eu penso que é um pouco disso.